Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Fala Sebrae comigo, Igor Drude. Nesse episódio, nós falaremos de uma pegada mais comercial, personalização de produtos, como diversificar suas receitas e, principalmente, pessoal, agregar valor à sua marca. E vamos aqui para a nossa primeira pergunta. Como posso atender às necessidades específicas dos meus clientes? É interessante como ele traz essa pergunta da especificidade. Dentro das nossas relações com os clientes, pode assim dizer, vocês vão perceber que, além dos padrões, nós temos também algumas características específicas que podem fazer vocês vender mais ou menos. Por isso que é importante que vocês não fiquem, muitas vezes, olhando o seu cliente como se fosse uma massa homogênea, ou seja, todos têm a mesma percepção, todos gostam de fazer a mesma coisa, todos gostam do mesmo atendimento. Nesse entendimento das preferências específicas do seu cliente, vocês podem estar agregando novas receitas e muitas vezes transformando aquele cliente num potencial vendedor também. Então, o primeiro passo aqui, pessoal, é que vocês tenham processos dentro da sua organização que tenham uma certa flexibilidade. Processos são muito bons porque eles trazem eficiência operacional, mas, por outro lado, eles podem ser uma grande barreira para que você consiga gerar valor para o seu cliente, porque muitas vezes ele precisa ser levemente ajustado e se você está lá muito rígido na condução desse processo, podem frustrar algumas expectativas do seu cliente. Então, fiquem atentos, construa processos no qual você possa dar algum nível de autonomia ou algum nível de customização lá na ponta junto do seu cliente, porque dentro dessa flexibilização, vocês vão perceber o quê? Clientes que gostam de ser atendidos com mais sorrisos, ou clientes que gostam de ser atendidos com mais autonomia, clientes que gostariam de ter mais tempo de loja ou menos tempo de loja, os seus processos conseguem abraçar essas peculiaridades de um mesmo perfil de clientes. Outro ponto aqui que a gente pode tratar aqui dessa questão de personalização é a própria comunicação. Tem alguns clientes que vão adorar receber uma mensagem no WhatsApp e outros você vai precisar ligar. E muitas vezes os negócios deixam muito dinheiro na mesa porque ficam muitas vezes viciados em uma forma ou outra de se comunicar. Então, pessoal, diversifiquem. É importante que vocês olhem para os seus clientes das formas mais diversas possíveis, porque eles gostam de ser comunicados, informados, acionados de formas diferentes também. Tenha essa multiplicidade e essa diversidade para acessá-los no seu dia a dia. E, por fim, o seu time, pessoal. Se vocês não tiverem um time que tem essa malemolência de saber como ajustar, adequar um determinado processo para gerar a melhor experiência para o cliente, talvez vocês não gerem valor como gostariam. É importante que o seu time tenha um treinamento muito forte sobre os processos macro da sua organização, saiba conduzi-los com excelência, com uma operacionalidade a um nível de maestria, mas que também eles tenham uma capacidade intraempreendedora de, no momento que eles estiverem frente ao cliente, ele ter uma certa flexibilização, ele ter uma margem de tolerância ou de negociação para que ele possa, de alguma forma, resolver aquelas ânsias, aquelas demandas, aqueles desejos dos seus clientes. É justamente nesses pontos, lá na frente, no olho, que vocês vão gerar cada vez mais valor para o seu negócio. Vender é pessoal, assim, a razão principal que um negócio tem todo dia quando ele acorda de manhã. E é nessa pergunta que a gente vem tratar aqui nesse nosso bloco. Como posso organizar meus canais de venda para aumentar receita? Empreendedores, mesmo se você for de um lado mais criativo ou de um lado mais técnico e se diga, se eu não tenho esse perfil de vendedor, precisa adotar. É papel do empreendedor raiz ali dentro adotar esse comportamento de vendedor desde o dia 1, porque é justamente ali que vocês vão começar a estruturar como vocês vão gerar valor para esses clientes, para esse mercado que muitas vezes não sabe como acessar essa tua atividade técnica ou essa tua atividade criativa. Por isso que é importante essa pergunta aqui que ele fala de organizar meus canais de venda para aumentar receita, que é uma pergunta que já tem uma certa maturidade comercial. Que é um indivíduo que provavelmente já tem um canal de receita, esse canal de receita já está muito bem explorado e ele quer aumentar, quer outros e fazer com que eles aumentem a receita do negócio como um todo. Então não deixe de pensar em vendas todo dia quando você acordar. É meio óbvio para quem está nos ouvindo, mas talvez não seja para outros. Tragam isso para a raiz, para a natureza dos seus negócios. Então, partindo aqui para a nossa resposta, o primeiro ponto é entender o desempenho performance do seu canal principal. Ele é suficiente, ele está aderente às suas demandas, está alimentando bem o negócio, está deixando ele sustentável? Você vai ter uma variável gigantesca de respostas possíveis aqui dentro.
É importante que, se o negócio, se esse canal estiver bom, talvez você consiga trazer canais marginais que ainda assim nutram a energia desse canal principal do seu negócio de receita. Ou seja, marginalmente, orbitando esse teu acesso à receita, esse processo comercial que você tem hoje atuante, você faça novas entradas de dinheirinhos novos no seu negócio. Por exemplo, se o meu trabalho hoje é vender um produto X e ele é o produto principal, eu posso colocar serviços agregados no entorno desse principal produto. Se a resposta anterior for não, ou seja, Igor, cara, meu canal principal está ruim, eu preciso agora explorar, inovar novas iniciativas. Porque se eu depender dessa originalmente, talvez eu não tenha nem sustentabilidade financeira para começar a explorar as demais. Então, eu preciso fazer um exercício de voltar a empreender. Novos produtos, novos serviços, novos modelos de negócio, para que eu experimente, valide um novo canal e descubra ali um novo best-seller que me posicione melhor no mercado. E dentro desse exercício, é importante que vocês façam sob uma ótica de data-driven. O que é essa palavra em inglês, Igor? É justamente que orientação a dados. Seja obsessivo com dados. Metrifique tudo. Para você saber se um canal é bom ou ruim, você precisa ter o quê? Os números. E o número, muitas vezes, pessoal, ele precisa vir bem estruturado. Saber quanto de dinheirinho ele trouxe, quantidade de clientes que foi preciso, quanto tempo levou para ser vendido um produto ou um serviço X, saber quanto de dinheiro eu precisei desembolsar para que uma venda ocorresse. Todos esses dados, quando eles estão muito bem organizados da sua organização, te trazem histórias, possibilidades, hipóteses de como você poderia diversificar essa receita no seu dia a dia. Então, pessoal, olhem para os seus canais de vendas com muita sensibilidade, faça isso diariamente, olhando esses dados que eles te informam todo dia. Além de novas receitas, é importante que a gente olhe também novos mercados. E essa é a pergunta da nossa audiência aqui, ó. Como posso explorar novos mercados para o meu negócio? Porque muitas vezes alguns profissionais, alguns empreendimentos percebem que, legal, talvez nesse território, nesse nicho aqui, eu já tenho uma certa dominância, ou eu tenha uma percepção de que tem alguma coisa na grama do vizinho aqui em outros mercados melhores do que esse que eu estou aqui circulando. Isso é muito interessante, por quê? Porque muitas vezes esse feeling do nosso empreendedor, ele vem de alguma base de dados, alguma informação que ele tem notado no mercado que se movimenta de uma forma muito ágil. Então, para você que está querendo, a partir do seu negócio, explorar novos mercados, ou seja, novas geografias, ou novas temáticas, ou novos nichos, é importante que você fique atento ao justamente para onde o mundo tem circulado. Porque muitas vezes você pode pular para um barco que ele não está mais numa coisa tão positiva como você acha que ele está. Pode estar pulando para um mercado que esteja em queda, o mercado não esteja tão bom como você acredita que ele esteja. Então, o primeiro passo, estude esse mercado e entenda quais são as tendências. O que é uma tendência? Tendência é todo movimento que, quando a gente olha a partir do passado e do presente, ele aponte uma direção para o futuro. E essa direção para o futuro pode ser uma direção mais positiva, ou seja, é uma tendência de crescimento, ou uma tendência negativa, é um movimento de queda. Isso pode estar acontecendo, inclusive, no seu mercado. Então, se orientem a partir desses movimentos de tendências, o que o mercado, os dados, as informações econômicas têm apresentado, para que você faça escolhas mais assertivas. Sabendo disso, você, quando vai migrar para um mercado novo, é um exercício de empreender novamente. Nem sempre você vai levar ipsis literis, ou seja, literalmente o seu modelo de negócio para esses novos ambientes. Por exemplo, se você domina uma certa geografia, a sua cidade ou as cidades do seu entorno e quer ir para outra região de Santa Catarina ou para um outro estado, provavelmente você vai precisar de um outro modelo de negócio, porque comercialmente, você vai precisar de vendedores locais, comercialmente você vai precisar de alguma plataforma digital para fazer a gestão desses novos clientes em outro território, enfim, muda a modelagem e a estruturação do acesso a esse mercado que o seu negócio tem hoje. Fique atento a isso. Talvez você precise justamente inovar no seu modelo de negócios para que você possa acessar esses novos mercados e esses novos nichos. E assim, você vai conseguir escalar. É importante que nesse exercício de escala, muitas vezes a nossa ambição é maior do que a nossa capacidade de operação e a gente pode acabar se atrapalhando. Faça isso gradualmente, faça isso de forma estratégica. Desenhe a visão de médio e longo prazo do seu negócio e comece a estabelecer o acesso a esses novos mercados, a esse crescimento de uma forma muito estruturada e sabendo onde você vai precisar inovar ou não dentro do seu nicho.
fazendo com que você consiga aprender a partir de experimentos e validações nessas novas aventuras. Como posso entender melhor as necessidades dos meus clientes? Time, essa é a pergunta de $1 trilhão que todo empreendedor tem que fazer todo dia cedinho quando ele acorda. Por quê? Os nossos clientes são afetados, são impactados, influenciados por uma série de canais, uma série de novos concorrentes, mercados, comportamentos que estão aí à disposição de todos nós. E muitas vezes a gente não dá conta de saber como essas mudanças estão realmente influenciando a nossa base de clientes, o nosso mercado, o nosso nicho. Por isso que é importantíssimo o negócio ter processos, canais, sistemas no qual ele tenha interação direta com esses clientes e aprenda todo dia. E esse é o termo, pessoal. Todo dia tem alguma coisa nova para você aprender. Porque o seu cliente viu uma tendência nova no TikTok, porque ela foi no salão e conversou com as amigas e lá tinha uma coisa que influenciou a sua tomada de decisão, a sua percepção, porque ele estava falando com outros empreendedores, eles perceberam que tinha uma forma mais econômica de atuar em determinado nicho, e isso impacta diretamente o seu negócio, enfim. Todo dia os seres humanos estão sendo influenciados e cada vez mais rapidamente e cada vez mais forte. Por quê? Porque nós temos acesso a uma série de provas sociais, ou seja, de gente dizendo que algo é melhor ou algo é pior, que acaba influenciando essa nossa base. Então, pessoal, tenham aqui canais claros de acesso, comunicação e conversa com seus clientes. Não basta ser um monólogo, ou seja, só você fala ou só o cliente espontaneamente de vez em quando fala. Converse, interaja, provoque o seu cliente para que vocês construam um bom diálogo e você entenda o que está acontecendo do outro lado do balcão. Qual que é a vida que esse teu cliente tem vivido. Sabendo disso, você vai fazer um exercício agora de análise, de entender quais histórias esses dados têm contado para vocês, para onde tem se movimentado o mercado, para onde os seus clientes têm percebido mais ou menos valor, de que forma ele tem referenciado produtos concorrentes diretos ou indiretos a sua solução, enfim, todo dia é um dia de vocês aprenderem muito com os seus clientes. Façam isso de forma estruturada, usem os seus colaboradores, seus profissionais para que façam isso de forma efetiva no seu dia a dia e tenha isso, pessoal, diretamente conectado ao planejamento estratégico do seu negócio. Sim, porque o seu movimento para o futuro, a estruturação futura do seu negócio vai depender muito do que? Da movimentação que o comportamento do seu consumidor tem apresentado, se estruturado. O seu negócio existe para servir o mercado e não o contrário. Como posso fazer minha marca ser lembrada pelos clientes? Time, essa aqui é a medalha de ouro de um empreendedor. No momento que o cliente tem um problema, tem um desafio, tem uma demanda, um desejo, ele fala, cara, eu vou lá naquela empresa, eu vou consumir aquele produto. Esse aí, pessoal, assim, ó, vocês chegaram no pódio do ambiente empreendedor. E aqui é importante vocês entenderem o que é uma marca. De novo, marca é algo que as pessoas percebem a partir dos vários pontos de contato que ela tem com o seu negócio. É o seu produto, o seu serviço, é um cliente, é um fornecedor, um ex-cliente, um ex-fornecedor, um ex-colaborador, enfim. Todos esses pontos de contato que o mercado tem a partir do seu negócio vai gerar uma percepção, muitas vezes subjetiva, sobre o que é a sua empresa. E essa percepção subjetiva é o que a gente chama de marca. E aqui a pergunta é muito sagaz. Como eu faço com que, dentro dessas percepções várias que o mercado, o cliente tem, de várias marcas, várias soluções e tudo mais, a minha desponte sendo lembrada? E aqui, pessoal, é importante que vocês entendam que, em geral, nós seremos lembrados, seremos memoráveis pelo marco emocional que nós geramos na vida das pessoas. E isso pode ser positivo ou negativo. Que aqui a pergunta, olha só, disse como eu faço para ser lembrado. Eu posso ser lembrado de forma negativa? Se vocês gerarem um marco emocional negativo, uma experiência ruim, você vai ser lembrado. Mas talvez isso não gere rendimentos para vocês. Nós precisamos construir marcos emocionais, ou seja, experiências positivas nos nossos clientes, para que nós sejamos lembrados no momento que ele precisa tomar uma decisão de compra, no momento que ele precisa recomendar para alguém o que ir comprar para resolver aquele problema deles. E isso só faz, pessoal, com positividade, ou seja, com um histórico muito positivo de boas entregas, de consistência de resultados, de pessoas felizes consumindo o seu produto.
Por isso, pessoal, promova momentos de encantamento. Toda vez que o cliente tiver algum tipo de relacionamento com sua marca, com o seu negócio, com o seu produto, isso precisa gerar o efeito uau nele. Tentem buscar isso cotidianamente, de forma consistente. E isso pode ajudar vocês a construir boas histórias que geram conexões emocionais com o seu cliente. Sim, em geral, os seus clientes vão consumir baseados em histórias muito pessoais. Eu indo para o trabalho, eu indo estudar, eu indo namorar, casar, jantar, enfim. Pode olhar que toda vez que você vai consumir um produto ou um serviço, você está fazendo uma pequena história da sua vida. Em que histórias de vida seus clientes estão envolvidos a ponto dele necessitar do seu produto? E se seu produto entra na história de vida deles, precisa gerar um marco positivo na história. Aí ela vai ser lembrada. Então, pessoal, cuide de todo ponto de contato de relacionamento com o seu cliente, cuide das histórias que eles contarão a respeito do seu negócio, da sua marca e, principalmente, domine essa narrativa. Apresente esses valores, apresente a visão do seu negócio, apresente como vocês se posicionam perante a sociedade para que você seja sempre memorável. E assim nós encerramos esse grande bloco, esse nosso grande programa. Foi muito interessante, porque aqui a gente tratou de área comercial, de posicionamento, de que forma nós geraremos cada vez mais valor para o mercado. E a mensagem final aqui é: cuide do seu negócio, pessoal, como se estivesse cuidando do seu próprio nome. É justamente a partir daí que vocês vão gerar melhores posicionamentos.